Vamos lá, pessoal, vídeo 19, nós estamos falando de aposentadoria especial. Nós vamos fazer hoje a tabela de conversão e terminar este assunto. Portanto, esse é o 19, segunda parte sobre a aposentadoria especial. O artigo 66 diz o seguinte: para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais, prejudiciais de saúde ou integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados. Qual é a regra? Eles serão somados os períodos após a conversão. Então, primeiro multiplica. Primeiro nós temos a multiplicação aqui, nós veremos ali quais são os percentuais para a conversão e depois nós vamos somar. Primeiro multiplica, depois soma, devendo ser considerada atividade preponderante para efeito de enquadramento. Preserva aquela atividade que eu exerci mais tempo e multiplica a outra para converter. Observe que isso aqui, olha, 2013. Parágrafo 1º. Para os fins dispostos no caput, não serão considerados períodos em que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais, observado neste caso o disposto no artigo 70. Estamos falando aqui da atividade de conversão especial para especial. Neste caso, nós não vamos utilizar aquele período em que não houve atividade não especial. Nós veremos conforme a tabela abaixo. O artigo 70, ele fala duas coisas. Ele fala da tabela que nós veremos agora e também do tempo rege actum, ou seja, o tempo rege o acto. Devemos observar qual a legislação estava pertinente em determinada época. Vamos lá. Antes de ver o fator de conversão, uma perguntinha aqui, com resposta já, né? O mineiro em mina subterrânea, que fica menos de 15 anos lá, ou quem lida na extração de amianto por menos de 20 anos, aposenta especial? Não vai aposentar. Se ele trabalhou 15 anos numa mina subterrânea, ele trabalhou 10 anos lá e trabalhou 5 anos no escritório, ele vai poder converter para especial? Não pode. Ele não vai aposentar especial. Ou aquele que trabalhou com amianto, o amianto aposenta com 20 anos quem trabalha com amianto porque é extremamente prejudicial à saúde. Alguém trabalhou 15 anos, depois foi trabalhar numa carpintaria, ele vai aposentar especial? Não pode. Então não. Só pode se houver conversão de especial para especial ou de especial para comum, e não o contrário, como nós veremos agora. Vamos ver primeiramente a tabela de conversão de aposentadoria especial para especial. Observe à direita, verde. Não importa se homem ou mulher. Na aposentadoria especial para especial, não importa se homem ou mulher. Agora, na segunda tabela que nós veremos, que é a conversão de atividade especial de especial para tempo comum, aqui sim importa se homem ou mulher. Vamos primeiro nessa tabela a converter. Então, o que eu sugiro para vocês? Memorizem, porque o nível das provas de concurso está aumentando. Hoje eles não perguntam mais o óbvio, então vale a pena memorizar essa tabela. Primeira coisa, observe que a transversal aqui, olha, está vazia. Olha. Não tem 15 anos, não tem. De 15 anos para 15 é 1 ou neutro. De 20 anos para 20 é 1 ou neutro. E de 25 anos para 25 é 1 ou neutro. Por quê? Vamos, imagine aqui nessa 20 anos. Eu trabalhei 20 anos numa atividade. Ou melhor, eu trabalhei 10 anos numa atividade que aposenta com 20 anos. Existem certas profissões que aposentam com 20 anos. Eu trabalhei 10 anos aqui. Aí eu mudei para uma outra diferente, mas essa outra também aposenta com 20 anos. Qual é o fator de conversão? Eu vou converter, será 1 para 1. Então, portanto, será neutro. Eu vou multiplicar 20 vezes 1, 10 vezes 1 vai dar 10, mais 10 vezes 1 vai dar 10. Portanto, 20. Então, é neutro. Então, eu vou aposentar normalmente com 20 anos de serviço. O mesmo de 15 anos para 15, 15 para 15, e aqui abaixo o mesmo de 25 anos para 25. Eu trabalhei 25 anos numa atividade, eu trabalhei 15 anos numa atividade, e essa atividade me dá uma aposentadoria com 25 anos. Aí eu mudei para outra atividade, e essa outra atividade também aposenta com 25 anos. Então não tem fator de multiplicação, ou fator será 1. 25 vezes 1, 25. Agora que começa a nossa brincadeira. Eu trabalhei aqui numa atividade qualquer e essa atividade aposenta com 20 anos.
Vamos abrir uma nota aqui para ficar mais fácil a compreensão. Então, eu trabalhei 10 anos numa atividade que aposenta com 15. Atividade, por exemplo, mineração subterrânea. Mineração subterrânea aposenta com 15 anos. Trabalhei 10 anos nela. Depois eu trabalhei mais 10 anos numa... Não, vamos pôr aqui para 12 anos. Mais 12 anos numa atividade que aposenta com 25 anos. Uma outra atividade especial, insalubre, perigosa, que aposenta com 25 anos. Portanto, vai converter para qual? Para preponderante, para essa de 12 anos. Então eu vou pegar aqui esses 10 anos e vou multiplicar pelo fator de conversão. Quanto que é o fator de 10 para 25? O fator de 10 para... Ou melhor, qual é o fator de 15 anos para 25? Está aqui, olha. O fator de 15 para 25 é esse aqui, é 1,7. 1,67. Eu vou pegar então esse número aqui, 1,67, e vou multiplicá-lo. Então eu venho aqui na nossa nota, o que eu faço? Eu vou pegar esses 10 anos, multiplicar, que eu trabalhei, multiplicar por 1,67, vai dar 10 vezes 1,67 é igual a 16,7. Então eu vou pegar esses 10 anos aqui, ele vai se transformar em 16,7. Opa, meu advogado vai ver o seguinte, olha, eu já tenho 12 anos, portanto, aí eu tenho aqui 12 anos mais 16,7 mais 16,7. Já tenho mais de 25 anos, eu já faço jus. Aqui eu terei, olha, 28,7. Aqui ultrapassou e já pode aposentar especial porque aposenta com 25 anos. Então é para isso que serve o fator de conversão. O que eu sugiro vocês? Sugiro vocês a memorizar mesmo. Se eu estou exercendo aqui uma atividade que aposenta com 15 anos, mineração subterrânea, por exemplo. Trabalhei 10 anos aqui. Aí eu mudo para outra que aposenta com 20 anos. Trabalho mais 10 anos. Eu vou pegar essa e vou multiplicar. Aquela preponderante, vou multiplicar. Se for de 15 anos para 20, multiplica por 1,3. Depois o valor que der aqui eu somo com o valor que eu trabalhei nessa aposentadoria de 20 anos. O mesmo acontece abaixo aqui, olha. De 20 para 15 é menos. De 20 para 15, então, eu multiplico 0,75. Trabalhei X anos aqui numa determinada função que aposenta com 20 anos, e depois eu trabalhei alguns anos também nessa que aposenta com 15. Eu vou pegar e multiplicar por 0,75. Se for para 25 anos, eu multiplico por 1,25. O mesmo de 25 para 60, de 25 para 15 vai dar 0,60, é o fator de multiplicação, e de 25 anos para 20, 0,80. Sugiro vocês memorizarem. Após fazer essa conversão, multiplica os dois valores e aí se dá a aposentadoria. Lembrando que de 25 para 25 é neutro, de 20 para 20 é neutro e de 15 para 15 é neutro. Nessa tabela não importa se é homem, não importa se mulher. Agora vamos ver na próxima tabela, que é a conversão de aposentadoria especial para tempo comum. Artigo 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela. Então vamos lá. Como eu falei, aqui tem diferença de homem para mulher. Leve em consideração a aposentadoria por tempo de contribuição. Quantos anos aposenta um homem na aposentadoria por tempo de contribuição? Nós sabemos que são 35 anos. E mulher? Mulher, 30 anos. Portanto, observe, 15 anos aqui, nós temos 15 anos, tempo a converter. De 15 anos para aposentadoria comum. Alguém que trabalhou 15 anos na atividade comum. É lógico, se for mulher neste caso aqui, tiver trabalhado 15 anos, ela já vai aposentar, porque 15 vezes 2 dá 30 anos. Então é o mesmo. Aqui é lógico, ela trabalhou 15 anos numa atividade de mineração subterrânea, ela vai, é lógico, aposentar porque equivale a 30 anos, que é o tempo de contribuição na atividade comum. Mas vamos supor aqui que ela trabalhou 10 anos aqui na atividade que aposenta na mineração subterrânea. Ela quer converter esses 10 anos para a atividade comum. Vai multiplicar 10 por 2
vai dar 20. Então vai faltar somente 10 anos de atividade comum para ela se aposentar. E se for homem? Se for homem, será 2,33. Por quê? Porque o homem aposenta com 35 anos. E multiplicando por 2,33 dá o valor correto. Vamos dar um exemplo. Vamos supor aqui um homem que trabalhou 10 anos na mineração subterrânea. Nós já sabemos que ela se dá com 15 anos. Na prova, eles darão tal atividade aposenta com 15 anos. Então, 10 anos. E depois ele trabalhou mais 15 anos como comerciante. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10 anos de mineração subterrânea, vai multiplicar pelo fator, que é pelo multiplicador, 2,33. Pegando a nossa amiga aqui, calculadora, 10 vezes 2,33 são 23,3 anos. Então aqui são 23,3 meses, 23,3. E vai se somar com os 15 anos. Então 23 mais os 15 anos da atividade comum. Então nós temos aqui 28 anos,3. 28 desculpa, 38 aqui, 38,3. É lógico que ele não vai chegar a isso, porque antes ele vai requerer a sua aposentadoria. Mas quero que você entenda que para isso que serve o fator de conversão. O tempo da atividade especial, quando você converte ela para atividade comum, ela tem um valor maior, ela tem um valor superior. Então, memorizar aqui os valores. 15 anos, 2 para mulher, 2,33 para homem. Serviço que aposenta com 20 anos. O fator de multiplicação é 1,50 para mulheres, 1,75 para homens, 25 anos, 1,20 para mulheres, 1,40 para homens. Essa tabela eu sugiro vocês memorizarem para a prova, porque os níveis de questões estão sendo mais complexos, então acho que vale a pena memorizar. Aquela do fator previdenciário, não. Aquela que você pega a raiz cúbica de π e multiplica pela terça-feira, que é coisa louca, aquilo não. Essas sim, essas duas vale a pena memorizar. Então vamos continuar rapidamente para terminar esse vídeo. O parágrafo primeiro diz o seguinte: a caracterização e a comprovação do termo de atividade sob condições especiais obedecerá o disposto na legislação em vigor à época da prestação do serviço. O tempo rege o ato. E o parágrafo segundo: as regras de conversão do termo de atividade sob as condições especiais em termo de atividade comum constante desse artigo aplica-se ao trabalho prestado em qualquer período. Não importa os períodos que você foi trabalhado, que você trabalhou, essa regra vai ser aplicada independentemente se você prestou um serviço em 1960, não importa, essa regra será aplicada. Lembrar sempre que o tempo rege o ato. Continuando, observação. É possível converter o tempo especial para tempo comum, mas não o contrário. Tempo especial, tempo de atividade insalubre, 15, 20 e 25. Para tempo comum, 30 e 35, eu posso converter, mas o contrário não posso. Eu não posso pegar o tempo de atividade comum e convertê-lo para atividade especial. Não dá, a lei não aceita e é isso que prevalece hoje. Essa é a regra para a nossa prova. Não tem nada na legislação para modificar isso, portanto, é o que vale para a nossa prova. Usa-se a regra de 3 e converte para atividade preponderante. Isso aqui é uma maneira de fazer, mas o jeito que nós fizemos também está correto. Na aposentadoria especial, não há discriminação de idade. Eu falei na aposentadoria especial, homem e mulher, 15, homem e mulher, 20, homem e mulher, 25. A perda da qualidade segurado não interfere na aposentadoria se preenchidos os requisitos. Eu tenho 15 anos que eu trabalho numa determinada atividade. E após os 15 anos eu perdi a qualidade de segurado, seja por qualquer motivo. Não importa. Preenchi os requisitos, eu vou me aposentar especial. Agora, carência. Nós já falamos sobre carência, nós já falamos que lá na aposentadoria por tempo de contribuição são 180 contribuições, nós falamos por idade e agora falamos na aposentadoria especial. São 180 contribuições ou regra de transição,
daquelas que nós já falamos, aqueles que iriam aposentar até 2011. Portanto, a regra de transição creio que nem cairá na nossa prova. Portanto, será que você tem que memorizar que também são 180 contribuições. 180 contribuições vai dar os 15 anos ali, que é o mínimo para a aposentadoria especial. Qual que é a renda mensal inicial? Média aritmética dos 80 maiores salários sem o fator previdenciário. Sem o fator previdenciário. Aposentadoria por tempo de contribuição, obrigatoriamente o fator previdenciário. Aposentadoria por idade, facultativo o fator previdenciário. Aposentadoria especial sem o fator previdenciário. Aqui não existe o fator previdenciário, então guarde isso. Início, qual é o início do benefício? Se for empregado, é uma regra. Se for empregado, a regra do empregado é o seguinte: se houver desligamento da empresa, ele recebe da data do desligamento, se fizer o requerimento, em até 90 dias. Se não, será após. Eu já falei isso várias vezes. A data do requerimento. Então ele não passaram-se 90 dias, ele não for recorrer, então no dia que ele requerer, a partir daquele dia ele vai receber. Dos demais segurados, esse foi o empregado. Os demais segurados serão todos na data do requerimento. Então, os abaixo: avulso, individual, cooperado. Somente esses três aposentam especial. Isso é um detalhe importante também. Somente empregado, trabalhador avulso e individual cooperado aposenta especial. O individual que não está na cooperativa, ele não vai aposentar especial. Tem que ser empregado, trabalhador avulso ou cooperado especial. Observação: quando se inicia o recebimento. Quando se inicia? Inicia no empregado até 90 dias, a partir da data do desligamento, se ele requerer 90 dias. Se não, depois dos 90 dias, será da data do requerimento. E todos os outros, avulso e individual cooperado, da data do requerimento, desde que tenha atingido ali a carência, o número mínimo de contribuições. Qual é a alíquota? Nós já decoramos: 100% do salário de contribuição. E o fim? Cessa com a morte, institui a pensão por morte e a segunda, o retorno ao trabalho. Isso é interessante, isso aqui já caiu em prova e pode cair de novo. Cessa com a morte e cessa também com o retorno ao trabalho. Aquele que aposentou especial pode retornar ao trabalho? A resposta é sim. O indivíduo começou a trabalhar com 18 anos de idade em mineração subterrânea. Ele trabalhou 15 anos. Olha, está com 33. Ele está com 33 anos de idade e aposentou. Começou com 18 e aposentou com 33. Ele ficou 2 anos em casa, está com 35. Cansou de ficar à toa. Quer trabalhar? Ele pode? Pode. Só não pode retornar a nenhuma atividade que aposenta especial. Ele vai poder retornar ao trabalho? Pode sim. Em qualquer outra atividade. Carteiro, porteiro, pode fazer um concurso público e passar a trabalhar no INSS, não importa. Ele não pode retornar à atividade que faz jus à aposentadoria especial. Guarde isso: aquele que estava aposentado especial não pode retornar para a atividade especial, mas ele pode retornar ao trabalho, e geralmente retornam porque aposentam muito cedo. Receita da contribuição da aposentadoria especial. Nós já falamos sobre isso quando nós falávamos de custeio. Nós falamos que a aposentadoria especial, aquele que aposenta com 25 anos, contribui com 6%, aquele que aposenta com 20 anos, 9%, e aquele 15 anos, 12%. Eu até falei, a ordem decrescente, 6, 9 e 12, você só inverte. Eu trouxe de novo para a repetição é a mãe do ensino, para fixar em nosso conhecimento. Não é matéria agora de custeio, é benefício, mas apenas para fixar. Lembrar, aposentadoria especial, 6%, 25 anos, 9%, 20 anos, 12%, 15 anos. Recai sobre a folha dos que têm direito à aposentadoria especial. Esse vídeo era só para completar o que ficou faltando na aula passada.
Eu aguardo você no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre aposentadoria por invalidez. Muito obrigado e até a próxima.